Engrandecer ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Os irmãos acharam Salmo 63? Amém. Diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, meu corpo te almeja, como terra árida, exausta e sem água. A parte final do versículo 1: a minha alma tem sede de Ti, meu corpo te almeja, como terra árida, exausta e sem água. Esse é o texto onde nós iremos de pensar um pouco acerca do avivamento pessoal. Nós já viemos em uma série de mensagens acerca do que é o avivamento. Do avivamento clássico que nós defendemos, o avivamento bíblico que nós aqui costumeiramente costumamos apresentar. Nós vemos durante esses meses que passa de janeiro, trazendo e abordando acerca do avivamento, aonde nós aprendemos que o avivamento nada mais é do que tornar-se vivo, ou reavivar-se, ou tornar a vida novamente. Mas quando nós lemos o Salmo 63, nós vamos ver que o avivamento, ele tende a ser, nesse contexto, um avivamento pessoal. Na quinta passada nós estudamos acerca e pensamos acerca do ministério avivado da pessoa de Jesus. E hoje é o avivamento pessoal. É da vontade de Deus que os crentes sejam espiritualmente avivados. Não pode haver uma igreja local avivada sem que nós, cristãos, experimentemos o verdadeiro avivamento. Quando nós experimentamos esse avivamento, além desse avivamento se manifestar no interior do templo, esse avivamento se expande pelas ruas de nosso bairro. E isso que eu estou falando, eu faço uma ligação em Atos dos Apóstolos, quando os discípulos estavam reunidos em um mesmo lugar, quando um som, como de um vento veemente e impetuoso, invade toda a casa. Aqueles homens são cheios do Espírito, e a Bíblia diz que línguas foram repartidas como que de fogo. Aqueles homens estavam a experimentar um avivamento pessoal. Aqueles homens estavam a participar de um momento único na vida de nós cristãos. Depois que aqueles homens foram impactados pelo poder do Espírito, a Bíblia Sagrada diz que Pedro levanta-se com uma ousadia, então prega uma palavra da parte do nosso Senhor. E várias pessoas se rendem à pessoa de Jesus. Percebam, meus irmãos, no texto em que nós lemos, que esse texto vai a ser atribuído a Davi. A epígrafe do texto, em algumas Bíblias, vão dizer: sede de Deus. No texto em que nós lemos, o pano de fundo que discorre aqui é algo, meus irmãos, que nos chama a atenção, porque Davi está fugindo de seu filho Absalão. Davi vai estar no deserto como alguém que foge, como alguém que sai da presença do seu inimigo, e o inimigo estava próximo a ele. Mas é interessante que Davi está no deserto, mas Davi, mesmo estando no deserto,
A Bíblia diz no versículo 1 que ele vai louvar a Deus. Davi estava no deserto, Davi estava sendo perseguido, havia alguém tentando contra a vida de Davi, mas não era porque Davi estava no deserto que ele ficou a se lamentar. Davi estava no deserto, e no deserto Davi reconhece a soberania de Deus. A Bíblia diz que ele vai louvar de uma maneira clara quando ele diz: ó Deus, tu és o meu Deus. Davi no deserto reconhece a soberania do nosso Senhor. Davi tinha todos os motivos, até quem sabe, para reclamar da situação em que ele estava passando. Mas no momento difícil que Davi estava passando, ele, na sua dificuldade, ele reconhece a Deus como soberano e diz: ó Deus, tu és o meu Deus, e eu te busco ansiosamente, na versão NAA. Em outras versões, em outras traduções, vai estar escrito: eu te busco pela manhã ou de manhã cedo. É interessante que quando Davi ele reconhece a soberania de Deus, a quem ele serve, ele sabe em quem confia em meio aos desertos da vida. Davi nos ensina que diante das dificuldades que nós estamos passando, que diante das lutas que sobrevêm em nossa vida, sempre vai haver motivos para nós reconhecermos, celebrarmos e engrandecermos o nome daquele que fora moído na cruz do Calvário. Se nós estamos aqui, é porque um dia ele padeceu em nosso favor. Se nós estamos aqui, foi porque um dia o sangue dele foi derramado na cruz do Calvário em nosso favor. Davi ele diz: eu te busco pela manhã. E a raiz desta palavra buscar, no sentido original, dentro do hebraísmo, é shakar. E essa palavra ela se ramifica e expressa o desejo intenso e persistente do salmista em buscar ao Senhor. O desejo que o salmista tem é algo intenso. O desejo que o salmista tem é algo que persiste. O problema da nossa geração, quando se trata de avivamento, é um avivamento momentâneo. São apenas 7 dias que o fogo arde em nossas congregações. É apenas por uma noite ou por uma tarde de avivamento que esse fogo arde em nossos corações. Mas o que o salmista Davi diz, ele está no deserto, reconhecendo a soberania de Deus, e mesmo ele estando no deserto, o desejo da chama arder no coração do salmista não é momentânea. O desejo e a chama arde no coração do salmista de uma forma intensa e persistente. Essa é a forma que eu e você devemos buscar a presença do nosso Senhor. Davi não esperou as portas do templo se abrirem para buscar. Lá no deserto, lá no momento de dificuldade aonde ele estava passando, havia o desejo de buscar a presença do Senhor.
Nós estamos vivendo uma triste geração que, independente de onde esteja, tem que ser motivada por alguém a buscar a presença do Senhor. Diácono Macário, Davi estava sozinho e ele sente a necessidade de buscar um avivamento da parte do nosso Senhor. Se eu fosse você, eu não esperava um culto de domingo para vir buscar. Se eu fosse você, eu não esperava uma quinta-feira para vir buscar. Buscava a presença do Senhor pela manhã, como o salmista procura. Buscava a presença do Senhor à tardinha, como ele buscava, e se enchia da presença do Senhor à noite, quando se ajuntarmos para louvar e bendizer o que fora moído na cruz do Calvário. O texto vai dizer de manhã. Quando ele fala de manhã aqui, ele fala de um novo começo. O salmista procura Deus desde o início do dia, refletindo uma importância em buscar ao Senhor. Quantos em nosso meio, quando eu falo em nosso meio, eu não me restringo só à congregação em Nova Conquista. Quando eu falo em nosso meio, eu falo e estendo ao nosso meio cristão. Quantos de nós nos levantamos pela manhã e não agradecemos a Deus pelo livramento que Ele tem nos dado à noite? Quantos de nós se levantamos pela manhã e não agradecemos a Deus pelo café e pelo pão, pelo alimento que há em nossas mesas? Quantos em nosso meio já não agradecem mais a Deus pelos livramentos que Ele tem dado? Devemos ter a consciência e saber que se nós estamos aqui, é por causa dele. Não tem como dizer que temos uma vida avivada se buscarmos a Deus somente na bonança. O salmista estava no deserto, e no deserto ele decidiu buscar ao Senhor. Aonde ele estava, ele propôs em seu coração buscar a presença do Eterno. Glória, glória, glória. Independente aonde você esteja, independente eu esteja, eu tenho que ter em mente e uma consciência e um coração diante de Deus, que é necessário buscarmos a Ele em todos os momentos de nossa vida. Aleluia. O texto ainda vai continuar dizendo que o meu corpo te almeja como uma terra árida, exausta e sem água. O que o salmista faz aqui é um paralelo de um texto bastante conhecido, quando ele vai se comparar como uma corça, e inclusive até nós louvamos isso, assim como uma corça anseia por água, até nós louvamos isso, mas muitas das vezes nós não paramos para pensar e buscar a fonte como as corças buscam a fonte da água. Irmã Maria, uma corça é um animal raro aqui no Brasil, geralmente não existe, mas existe em outros países, e a corça consegue detectar o cheiro de água a quilômetros de distância
se ela estiver no monte, ela desce para ir saciar a sua sede. O problema de nós cristãos é que muitas das vezes pensamos que estamos em cima e não precisamos mais descer para buscar a presença do Senhor. É interessante que quando a corça está descendo, ela está correndo um perigo, porque existem os caçadores que estão à sua espreita, esperando ela descer para alvejá-la, para atingi-la. Assim é nós, todas as vezes que queremos descer para buscar a presença do Senhor, o inimigo de nossas almas tenta nos atingir de todas as maneiras. Se eu fosse você, eu aprendia como a corça, que eles vêm saltando pelos montes. O inimigo faz um laço aqui e o Senhor vai lá e desfaz, para engrandecer o nome dele e te dar o livramento. Se eu fosse você, eu já começava nessa noite a descer diante da presença de Deus e buscar a fonte de água viva, que é o nosso Senhor Jesus. Embora que o deserto tenha deixado o corpo do salmista exausto, ele diz: o meu corpo te almeja. As lutas de nossa vida muitas das vezes têm nos deixado cansados. Quem aqui dentre nós já não sonhou em uma batalha espiritual? E quando se acorda é ofegante. Geralmente quando isso acontece, eu fico todo suado, me sento na cama, cansado, como se tivesse descarregado já uma carrada de cimento. Uma batalha espiritual travada durante a madrugada. É uma das experiências que o cristão tem ao longo da caminhada. E isso nos causa cansaço físico e muitas das vezes até espiritual. Muitas das vezes o inimigo tenta nos parar de qualquer jeito, mas o salmista demonstra que a sua busca por Deus não é apenas mais um desejo, mas o que ele está querendo dizer aqui é que o desejo do salmista é uma necessidade urgente de buscar a presença de Deus. Há uma necessidade urgente de nós cristãos buscarmos verdadeiramente este avivamento. É necessário nós, como cristãos, buscarmos verdadeiramente a presença do nosso Deus em nossas vidas. Quem entende que para ter uma vida avivada tem que haver mais que um desejo, mas é uma necessidade por Deus. É verdade. Porque o desejo vem em paz. A necessidade é algo que nos recorre de uma maneira mais rápida em busca. Mesmo sem força, exausto, como ele diz, o salmista entende que necessita de buscar a presença de Deus. Poderíamos ter escolhido estar em nossa casa, diante de um dia de luta, depois de uma diária laboral puxada, mas nós decidimos vir buscar
e se alimentar da palavra do nosso Deus. Precisamos entender que a vida de um crente avivada há pelo menos 2 requisitos que são necessários em nossas vidas. Primeiro, o crente que diz que tem uma vida avivada, irmã Lúcia, é necessário tanto eu buscar ter uma vida de oração. Não existe avivamento na vida do crente se não dobrarmos o nosso joelho e buscarmos e clamarmos ao nosso Deus. Nós aprendemos ao longo das Escrituras que alguns homens vão se destacar por conta do hábito da oração. Quem não podemos se lembrar aqui desse mesmo salmista Davi, que no Salmo 55 e o versículo 17, a Bíblia diz, Salmo 55 e o versículo 17 vai estar escrito: à tarde, pela manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Perceba que o salmista ele buscava a Deus pela manhã, o salmista buscava a Deus à tarde, o salmista buscava a Deus ao meio-dia, e ele tinha confiança e sabia que ele ouviria a sua voz. Sabe por quê? Muitos de nós que se titulamos cristãos não temos uma plena confiança no Senhor, porque geralmente aqui para nós só queremos orar à noite quando vamos dormir, e alguns de nós, pasmem os senhores, é deitado na cama cansado dizendo: é a mesma oração de ontem, Jesus, atende aí, eu estou muito cansado. É a mesma oração de ontem. É necessário, mesmo cansado, dobrarmos os nossos joelhos e crermos que Ele é poderoso para ouvir o clamor daquele que tem um coração sincero diante de sua presença. Mas existe na Bíblia alguém que orou deitado, eu sei, mas existem casos e casos. Se nós estivermos debilitados, sem podermos sairmos da nossa cama e dobrarmos o nosso joelho, é entendível. Mas se nós somos sadios, é necessário ajoelharmos diante da presença do nosso Deus. Quem não se lembra do jovem Daniel? A Bíblia diz que orava também 3 vezes ao dia. Quantas vezes? 3. Daniel capítulo 6 e o versículo 10, a Bíblia diz: em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriram para o lado de Jerusalém, e 3 vezes por dia eles se punham de joelho e orava e dava graças a Deus, como era de costume. Daniel tinha um costume de orar. Daniel tinha um costume de buscar a Deus, Maria. Daniel era alguém que tinha uma intimidade com Deus. Não só Daniel, mas também Mesaque, Sadraque e Abednego. Era alguém que costumava orar. Era alguém que tinha intimidade com o Eterno. Não é à toa que foram lançados na fornalha.
Não é à toa que foi jogado na cova dos leões e nada aconteceu, porque quem ora, Deus dá livramento. Quem ora, Deus fecha a sepultura. Quem ora, Deus engrandece ao nome aonde Ele está e faz rei entender que existe somente um Deus acima da terra e nos céus. Bendito seja o Cordeiro Santo de Deus. Quem é o nosso maior exemplo de uma vida de oração é o nosso Verbo encarnado. A pessoa de Jesus, mesmo sendo Deus, Ele vem em uma forma humana, Ele encarna em forma humana e mostra-nos para nós que é necessário buscarmos a Deus em oração. Quando nós lemos pelo menos Mateus capítulo 26 e o versículo 36, a Bíblia diz: e disse aos discípulos: sente-se aqui, enquanto vou ali orar. Jesus costumeiramente costumava orar. E Ele nos ensina aqui que existem momentos em oração que é necessário estarmos sozinhos com o Pai. Existe oração que você faz sozinho dentro do seu temeol, dentro do seu quarto. É quando um dos discípulos pergunta a Ele dizendo: Mestre, ensina-nos a orar. E Ele vai dizer: quando você for orar, portanto, fecha a porta do teu quarto e ora. Aí Ele começa a distribuir a oração do Pai Nosso. A palavra quarto, dentro do sentido original, é temeol. E temeol é um compartimento escondido dentro da casa de um judeu. Era lá no temeol que os judeus guardavam as suas ferramentas agrícolas, popularmente conhecido para nós brasileiros como o quartinho da bagunça, ou o quartinho da desorganização. Era lá que eles guardavam as coisas, e um judeu só costumava apresentar este quarto para alguém que era íntimo da casa. É por isso que ele diz: quando você entrar, fecha a porta do teu quarto, e o teu Pai que te vê em secreto, Ele está lá ouvindo o teu clamor. Convida a Jesus de Nazaré a entrar no teu temeol, no lugar onde você guarda as quinquilharias da vida. E geralmente, de uma maneira espiritual, guardamos dentro do nosso coração rancor, guardamos dentro do nosso coração ódio, guardamos dentro do nosso coração raiva, inimizades até. Convida Ele para fazer uma limpeza espiritual dentro desse compartimento, porque Ele é íntimo seu e Ele quer fazer verdadeiramente morada na tua vida. Deixa Ele entrar nos compartimentos da alma, porque o nome dEle vai ser glorificado. Quantos dessa noite entende e sente a necessidade que Ele entre na sua vida? Levante as suas mãos e adore ao Cordeiro de Deus. Não tem como dizer que nós somos crentes avivados se não passarmos pelo menos uma hora de joelho conversando com o Eterno.
Os judeus que nós vimos aqui, tanto Davi como Daniel, eles tinham o costume de orar 3 vezes ao dia. E agora, no período da graça, pregador, e agora, pastor, no período da graça, o que é que a gente faz? Sabe o que é que o apóstolo Paulo nos diz? Em Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, ele nos diz, irmão Macário: orai sem cessar. Não me pergunte como. Devemos estar orando em todo o tempo. É no trabalho, é na escola, é em cima da moto, é no carro, é com a mente conectada com o trono da graça. Porque quando a nossa mente se conecta com o trono da graça, Ele responde e nos livra de todo o mal. Outro momento que todo cristão avivado e se diz ser avivado precisa ter é a nossa leitura da Bíblia e o nosso devocional. Precisamos ser crentes avivados. Identificamos crentes avivados, que são aqueles que gostam de meditar na palavra do Senhor Jesus. O salmista vai dizer que o crente avivado deve ler diariamente a Bíblia. Isso preciso para entendê-la, para absorver e viver os preceitos dos mandamentos e dos ensinamentos bíblicos. Olha o que o salmista vai dizer no Salmo de número 119, e os versículos 11, ele diz: guardo a tua palavra no coração, para não pecar contra ti. Quando nós lemos a Bíblia, quando nós lemos a palavra de Deus, a leitura da palavra, ela nos previne de pecar. Porque quando nós lemos, nós reconhecemos a nossa fragilidade, e ela vai nos orientar o caminho em que nós devemos andar. Salmo 119, e o versículo 97 diz: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Não tem como dizer que temos uma vida avivada se pelo menos num dia que tem 24 horas não reservarmos pelo menos 1 hora de leitura. Você sabe como eu fazia com a juventude de Itu Bom Jardim? Eles diziam: eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Eles têm. Divida 1 hora em frações. Tire para ler em 15 minutos. Enquanto você está tomando o café da manhã, abra sua Bíblia e leia durante 15 minutos. Feche a sua Bíblia, ore e vá para o seu colégio. Quando você chegar no seu colégio, na hora do intervalo que vai haver o almoço, mais 15 minutos lendo a Bíblia, já se foram meia hora de alimento espiritual. À tarde, quando chegar, mais meia hora, mais 15 minutos, e à noite, quando for deitar, você vai ler mais 15 minutos. Você tem tirado 1 hora de meditação da palavra, e 1 hora de leitura bíblica enriquece a nossa vida de uma maneira extraordinária. Em 1 hora você pode ler pelo menos um capítulo ou pelo menos um livro inteiro da Bíblia Sagrada. Se você for começar pelo menos pelos
as epístolas pastorais, que são cartas menores, você consegue ler. Se você for ler Judas, você consegue ler, que é apenas um capítulo. E nós não conseguimos ler isso, um capítulo, durante 24 horas do nosso dia. Façamos um relógio de oração, 15 minutos pela manhã, 15 minutos ao meio-dia, 15 minutos à tarde e 15 minutos à noite. Nós estaremos lendo a Bíblia pelo menos 1 hora, e isso é de grande valia para nós. Salmos de número 119, e o versículo 50 diz: o que me consola na minha angústia é isso. Olha o que o salmista vai dizer. Salmo 119, e o versículo 50 diz: o que me consola na minha angústia é isso, que a tua palavra vivifica. O salmista é alguém que estava angustiado, mas quando ele lia a palavra, aquela palavra produzia vida novamente em seu coração. Tem muita gente em nosso meio que é angustiado, amargurado, porque não lê, não medita na palavra de Deus. O salmista diz que ele poderia estar angustiado, mas quando ele lia a palavra produzia vida novamente ao coração do salmista. E o Salmo de número 119, o versículo 5, eu anotei que são alguns aqui, nos diz: lâmpada para meus pés é a tua palavra. Glória a Jesus. E luz para os meus caminhos. Não tem como errar se nós estivermos pelo nosso manual. A nossa bússola vai nos levar até as mansões celestes. É a palavra de Deus que vai nos orientar a cada um de nós. Assim busquemos viver uma vida avivada através da palavra. Para nós encerrarmos aqui, quarta lição, para nós encerrarmos aqui: a vida pessoal do crente avivado. Poderíamos estender, mas nós vamos respeitar o horário. E a Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 4, e o versículo 16, olha o conselho que Paulo vai dar para o jovem pastor Timóteo: cuide de você mesmo e da doutrina. Ele está dizendo: cuide de você mesmo e da doutrina. Sabe por quê? 1 Timóteo capítulo 4 e o versículo 16: cuide de você mesmo e da doutrina. Não tem como eu cuidar de alguém se não cuidar de mim primeiro. O problema da minha geração, Bruna, é que nos preocupamos demais com a vida dos outros e esquecemos de cuidar da nossa. Falamos que não vem para a oração, falamos que não vai para a doutrina, falamos que não vai estar na escola bíblica, e desses trabalhos também faltamos. Precisamos cuidar de nós e da doutrina, do ensinamento,
Primeiro é necessário cuidar de mim, para depois cuidarmos da igreja. É um conselho que Paulo vai nos dar. Cuida de ti mesmo e da doutrina. Esses são alguns avivamentos na vida do crente. O crente avivado é o crente alegre. Maria, quando você lê Esdras capítulo 3, a partir do versículo 11 ao 14, a Bíblia Sagrada vai dizer: cantavam responsivamente e louvando e dando graças ao Senhor. Esdras era alguém feliz. Esdras era alguém avivado. A Bíblia diz que não tem como dizer que somos crentes avivados se não tivermos uma felicidade plena em servirmos ao Senhor. O salmista vai dizer: servir ao Senhor com alegria. O problema da minha geração é que ainda parece que não entenderam que servir ao Senhor é um prazer, que dá uma alegria em servirmos a Deus. O problema por parte da igreja brasileira é que serve a Deus como se fosse por obrigação, aonde a Bíblia vai nos dizer que Esdras era um crente avivado. Esdras era alguém feliz, porque servia ao Senhor. É o mesmo que o salmista diz: servir ao Senhor com alegria e entrai pelas portas com júbilos de louvor ao nome do Senhor. Se para mim servir ao Senhor é um peso, o que é que eu estou fazendo aqui? Servir a Deus não é um peso. Servir a Deus é uma dádiva, é um privilégio. Quantos queriam estar na posição que vocês estão e que eu estou na noite de hoje? Muitos estão acamados, muitos estão em presídios, muitos estão na sarjeta, sem força. Pessoas até que um dia pregavam, pessoas até que um dia louvavam, não tem força para servir a Deus. E muitas das vezes nós vem para um culto como de doutrina, vem para um culto como de escola bíblica dominical, vem para um culto como de domingo, como se fosse uma obrigação. Meu irmão, é uma necessidade intensa em buscarmos a presença do Eterno. Um crente avivado é alguém que não tem medo da morte. Você quer ver o crente correr? É perguntar se ele quer morrer. A morte faz parte da vida diária de todo ser humano. A morte é algo que entra no mundo logo após o pecado, a desobediência de Adão e Eva. A Bíblia nos diz que nós somos entregues à morte todos os dias, mas o Senhor nos guarda, o Senhor nos livra. Mas nós devemos ter a consciência de saber que a qualquer momento Ele vai requerer a nossa vida. Nós devemos estar prontos, com a mente e o coração consciente de que, se Ele nos chamar agora, nós iremos para o paraíso. Espera aquele grande dia de se encontrar com aqueles que vão estar vivos. Glória a Deus. Crente não pode ter medo da morte. Crente precisa entender que a morte é uma passagem para estar mais próximo do Eterno. Paulo, escrevendo a igreja de Tessalônica, ele diz: os que morreram em Cristo
ressuscitarão primeiro, e depois nós, os vivos, seremos juntamente com eles arrebatados e nos encontraremos com ele nas nuvens. Bendito seja o nome do Senhor. Daniel era alguém avivado. Sadraque, Mesaque, Abednego também era alguém avivado, que foram lançados na cova e foram lançados na fornalha, e eles criam verdadeiramente no Deus a quem eles serviam. Fica de pé para nós encerrarmos louvando ao nome do Senhor Jesus.